Esto es la mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @La Mezcla Podcast, para enterarte de todas as novidades. Dá para ouvir a gente no Spotify, na Amazon Music, no YouTube e em todas as principais plataformas de áudio. Apoie-nos no apoia.se com qualquer valor para nos ajudar a crescer cada dia mais. Você recebe uma lista de WhatsApp com dicas e notícias das mesclas culturais latino-americanas. Meu nome é Miriam Soares e hoje voltamos a conversar com Eduardo Barbosa, diretamente de Belém do Pará. O Eduardo já foi nosso convidado aqui. Ele é um grande especialista em música latino-americana, música caribenha no Pará. Recomendo, inclusive, que vocês voltem lá no nosso episódio Caribe no Pará e ouçam, porque o Eduardo tem muita coisa legal para dizer. Seja muito bem-vindo de volta, Eduardo. Pô, muito obrigado pelo convite, novamente, né, o convite. E muito doido, né, da nossa última conversa para cá, quanto que a temática que nós estávamos abordando tem ganhado força, se tornou é, é, algo dentro da cultura pop de fato do momento, né? Tá se falando muito Exatamente. sobre latinidade, as Américas, para além daquela lógica, né, de América, Estados Unidos e o resto que se lasque. Então, só mostra a pertinência do que a gente tem apontado, né? Com certeza, com certeza. E hoje a gente vai fazer, esse episódio num formato um pouquinho diferente. Eu normalmente preparo um roteiro para conversa, para entrevista, mas, quem quiser conhecer melhor o Eduardo, volta lá na primeira entrevista dele. E hoje o nosso tema é Bad Bunny. Estamos gravando isso aqui no dia 20 de fevereiro de 2026, logo após o carnaval. Amanhã é o show do Bad Bunny em São Paulo, dia 21 de fevereiro. E desde o Grammy do Bad Bunny, minha timeline só fala de Bad Bunny. O Bad Bunny virou o grande herói latino-americano, ganhou o Grammy, tocou lá no Super Bowl e já vi uns 400 milhões de vídeos analisando toda a maravilhosidade do Bad Bunny. E o Eduardo, a gente estava trocando aí uma ideia em off, no privado do Instagram, sobre esse fenômeno. E aí, vamos começar. O que que você, você já tinha, o que que você sabia sobre o Bad Bunny até esse Grammy e até o Super Bowl? Ótimo. Assim, eu já tinha tentado escutar algumas coisas dele. Eu te confesso que eu não curti. Não, não. Eu achei pouco do que eu considero, sabe, que seria o que me falaram. Porque assim, me vem. Na verdade, a culpa não é do Bad Bunny. A culpa é meio do que me venderam, né? Tipo, falaram assim: olha, Uhum. escuta esse cara, que esse cara tem muitas referências de música latina, típica, tradicional, e papapá. E eu fui lá e eu não senti tanto isso, sonoramente falando. Não estou dizendo que não tenha. Tem. Mas no que eu ouvi, tá? No que eu não escutei esse novo agora dele, né? Que saiu, que é o que tem as cadeirinhas de plástico lá, né? Esse eu não ouvi. Pode ser que esse esteja entregando tudo que as pessoas falaram para mim. Mais do que eu ouvi anteriormente, no período, né, que falaram dele para mim, eu não consegui entender isso, sabe? Essa grande sacada Uhum. que a galera tava colocando. Inclusive, tem outros artistas que eu acho mais interessantes do momento, da atualidade, assim, que estão numa expansão global. Por exemplo, a Karol G, né, que eu acho que ela é colombiana ou venezuelana, eu Sim, acho que ela é colombiana. colombiana. Colombiana, né? Eu acho sensacional o trabalho dela, muito bom. Eu acho muito explícito ali, musicalmente falando, né? E aí, falaram, ó, tem nesse novo trabalho, tem umas coisas mais direcionadas a isso, né? Me falaram agora algumas semanas atrás, mas eu não ouvi. Então, partindo do ponto onde lá atrás eu escutei o Bad Bunny, eu achei uma coisa um pouco
ok. Se for falar de música latina, eu já ouvi coisas mais interessantes, né. Mas bacana que ele tem aí, tá tendo essa bandeira, é quase o Simão Bolívar, né, da atualidade, assim, tipo, então, eh E e o Simão Bolívar também, que é bem, super valorizado, que era um cara super racista, classista, e não sou eu que estou falando isso, eu tenho uma entrevista também aqui do La Mescla, lá com o Vinícius Gilberti, sobre a história do Simão Bolívar, quem ele realmente é, né, e a esquerda, nós da esquerda reivindicamos o Bolívar, assim, como um grande modelo a ser seguido, é um cara um homem do é seu tempo, para complexo, dizer o mínimo, né. um homem do Mas seu beleza, típico homem do seu tempo. vamos focar aqui no Bad Bunny. Eu também conhecia muito pouco, quase nada dele, eu sou fã de carteirinha do Jorge Drexler, cantautor uruguaio. Né, eu sou bem conectada mais com essa coisa do Mercosul, do Cone Sul, da América do Sul, não tanto com o Caribe, não é o que eu mais dediquei a minha vida para estudar e pesquisar. Tenho tentado corrigir isso mais ultimamente, e o Drexler falou maravilhas do Bad Bunny, e o Drexler é um cantautor, é um cara muito mais melancólico, né, milonga, é uma coisa muito mais da estética do frio lá do Vitor Ramil do que caribenho, né, Sim, e o Drexler fez um movimento aí de se atualizar e de entrar mais em contato com o regueton e etcétera. Eu ouvi o Drexler falar bem do Bad Bunny e fui dar uma ouvida, e para essa conversa aqui eu fui ouvir o Debí Tirar Más Fotos inteiro. Né, eu pessoalmente não sou fã de regueton. Eu não ouço, não é uma coisa que você vai me ver ouvindo aqui na minha casa, sabe. Em espanhol a gente fala: "Entre gustos não hay disgustos". E aqui eu sou completamente a do contra, né, porque eu sou brasileira, não gosto de carnaval, não gosto de futebol, latino-americana que não gosta de regueton, não gosto de Caetano Veloso, pronto, vou ser cancelada, vou perder todos os meus ouvintes. Mas, eu ouvi o Debí Tirar Más Fotos, e eu achei, é música comercial com sim, toques, é uma imagino. música bem, bem, bem comercial, é perfeitamente possível você ouvir Bad Bunny de forma completamente alienada, só pra curtir, dançar na festa lá e tal, e meu, bora. Pra Eu acho pegar toda assim, essa politização que as pessoas têm falado aí do Bad Bunny, você precisa parar e estudar. é porque assim, sabe, tu tocaste num ponto que eu tenho pensado. Talvez o Bad Bunny tenha entrado num vácuo, num espaço assim, aspas, a música latina para quem não gosta de música latina, entendeu? Ou para quem não conhece música latina. Então assim, para quem não conhece, realmente, aquilo vai ser suficiente. Mas eu escuto muita coisa, tu também consomes muitas outras coisas, e a gente entende que, pô, falta sazon ali, entendeu? Como ele fala. Eu acho que Pronto, fomos cancelados. não, mas é, assim, porque, ó, vamos lá, eu vou separar 2 coisas aqui, eu vou separar o Eduardo CPF do Eduardo CNPJ. O Eduardo CPF, ele realmente não curte Bad Bunny, ele escutou o Bad Bunny lá atrás, não volto a falar, não escutei o álbum atual, mas do que eu escutei lá atrás eu realmente não curti. Vai ser achei uma coisa genérica, ponto. O Eduardo CNPJ entende que o Bad Bunny ele é um símbolo, se tornou um símbolo. Eu achei realmente foda aquela apresentação do Super Bowl, sabe. Muito foda, com muita referência, muita sacada, ousado para o momento que os Estados Unidos vive, muito corajoso, sabe. Eu acho que ele, sabe, teve muito pulso, muito espírito de fazer o que ele fez, não nego. Tinha muita referência realmente naquela apresentação, porra, não acredito que ele pensou naquilo, teve uma equipe toda que pensou junto com E ele, ele não sabe. trabalha sozinho. Exatamente, um artista Imagina, do o tamanho orçamento que dele, esse cara tem para fazer esse show aí do Super Bowl, é o cara mais ouvido do mundo no momento, esse cara tem uma baita equipe, né. Eh exatamente. Não,
Assim, então eu também parei para pensar nisso, né, o quanto disso que é ele, Bad Bunny, e o quanto que é uma equipe por trás, porque a gente tá falando de cultura pop, a gente tá falando Sim. de uma empresa, no final das E tá tudo contas. bem, E tá tá tudo tudo bem. bem. A gente só não precisa, fingir que não é. Eu acho que esse é o ponto, sabe. Então, ele me parece muito desse de fingir que não é, ou fingir que é, a gente fica muito. Eu vi agora, assim, viralizou todo mundo postando, reels em espanhol, com o Bad Bunny como trilha ali, postando stories em espanhol, de memes ou de falando coisas assim e tal, pá-pá-pá. O Bad Bunny, cara, o Bad Bunny, eu acho que ele é a música latina para quem não gosta de escutar música latina, sabe. O cara que não curte uma cúmbia, uma champeta, merengue, não vai se especializar, se aprofundar muito, serve. E funciona Mas como assim, porta de entrada. Funciona pode ser, funciona como porta pode de ser, entrada. O que eu acho não sei. complicado, eu acho que nessa história toda, o que eu acho mais complicado é que essa identidade latino-americana tá passando pelo crivo dos Estados Unidos. Ah, Agora os total. brasileiros são todos latino-americanos, estão aí todo mundo orgulhoso latino-americano, que é e tem que ser mesmo, mas porque Claro, claro. passou pela chancela, dos Estados Unidos, né. Sim, sim. Até para ser latino, né, tem que pedir autorização. Até para ser latino tem que pedir autorização, sabe. E botam lá a Lady Gaga dançando, alguém colocou, da dancinha da Lady Gaga de salsa. Meu Deus do céu, não é salsa, aquilo é algum pseudo restolho de flamenco, eu fiz flamenco durante muitos anos, né, depois que eu engravidei, nasceu meu filho, eu nunca mais consegui realmente voltar. Ela fez ali umas saias e uma mão, assim, de pseudo flamenco e que você dá pra ver que ela não tem noção nenhuma de onde ela tá, o que que ela tá fazendo. Ela tá misturando o flamenco que vem de outra base cultural, de outro mundo, são outro elemento da mistura cultural, ibero-americana, pra gente colocar de alguma forma, dali no meio de uma coisa do Bad Bunny que, sabe, são mundos completamente diferentes. E aí eu vi que ela estava usando uma flor, que é a flor nacional de Porto Rico e tal, mas ainda assim, lembrando dessa coisa do flamenco, sabe, uma florzona vermelha. Colocaram nessa mulher branca que duvido que saiba falar 2 palavras em espanhol, não estou falando de quechua, aimara, não estou falando de náhuatl, não, não, é do espanhol mesmo, idioma do colonizador, do qual eu sou professora, ganho minha vida com isso, né. E botaram a Lady Gaga lá, assim, de novo, a gente tá o que me São incomoda. chancelas, né, Oi? são sempre chancelas. São chancelas, né. São chancelas, e que tá me incomodando muito em todo esse rolê do Bad Bunny, e também do Agente Secreto, e também Sim. Ainda Estou Aqui, é essa necessidade da validação externa dos Estados Unidos pra gente achar que a gente tem algum valor. Mas eu achei, por exemplo, no caso do agente externo, pelo menos da galera ali, eu achei muito mais personalidade na hora de se bancar ali, sabe, de se portar. O Bad Bunny, eu já acho que ele é um caso diferente, porque assim, eu não sabia, mas aí foram postar umas fotos dele falando quanto à aparência dele, né. Ou que ele passou por muitos procedimentos estéticos e tudo mais. Mas eu não me liguei nisso, me liguei na estética que ele vendia. E assim, se formos falar em questão latina e tudo mais, não tem nada a ver. Assim, então houve até um rebranding, sabe, do que é o Bad Bunny, sabe, para o que ele é agora. Houve talvez até uma reconstrução desse processo dele. Eu vi alguém falar na internet e, assim, só falaram, não sei se é verdade, não sei se é mentira, né, que o início do Bad Bunny musical não tinha nada a ver com isso que ele vende agora, né. Então, assim, aí era uma crítica, umas outras pessoas estavam defendendo,
dizendo que ele precisou meio que se vender para o que é o mercado, para depois conseguir vender o que é a música do povo dele. Olha, eu não acredito muito nisso, tá? Eu acredito que é mais um cara que realmente curte essas influências gringas, fez um trampo e entendeu que é um momento propício de mercado começar a exaltar essa latinidade. Excelente, excelente. Tá exaltando, tá vendendo, tá mostrando para o mundo. E isso acaba estimulando, como tu falaste ainda há pouco, a outras pessoas começarem a uma porta de entrada, né? Ou então o cara que tinha vergonha e viu um artista de fora mostrando no Super Bowl, fala, pô, eu vou assumir também isso daqui. Mas também tem as problemáticas que vêm com isso, né? O lance de tu precisares de uma legitimação, precisar que a galera da gringa diga que é legal pra tu achar legal, porque até ano passado tu achava cafona pra caramba, sabe? Tu nunca que tu ia usar um chapéu de palha na rua, e a gente usa todo São João isso, e tu acha tosco. Então, assim, são várias coisas que a gente vai se colocando, vai se questionando, e assim, meio perigoso como às vezes onde pode chegar isso, né? Porque hype é hype. Depois que passar o hype do Bad Bunny, todo mundo deixou de ser latino, Exato, né? exato, né, eu tô aqui nesse rolê faz 20 anos, né, o podcast tem 3, quase 4 anos, mas eu tô aqui, tô viajando, estudando, conhecendo, aprendendo faz 20 anos, e vou continuar daqui depois que o Bad Bunny for embora do Brasil, for embora de São Exatamente. Paulo, acabou, vira a página, voltemos a idolatrar as divas pop Exatamente. estadunidenses, sabe. A Lady Gaga continua lá, a Rihanna continua lá, né. E outra coisa que eu achei que eu fiquei me questionando também, é assim, com toda a tensão que tem, a tensão política nos Estados Unidos com relação aos migrantes, com relação ao status do espanhol como língua nos Estados Unidos, porque já são tantos migrantes que tem uma população que fala espanhol gigantesca. Eu não vou me lembrar os números aqui, mas eu posso procurar depois o relatório do Instituto Cervantes, que fala dos números de hispanohablantes no mundo. Cada ano sai esse relatório. E os Estados Unidos estão sempre em primeiro ou segundo lugar, disputando com o México. Nota de edição: eu estava pesquisando aqui durante a edição deste episódio e encontrei o relatório do Instituto Cervantes referente ao ano de 2025 e seguem aqui alguns dados. O México é o país com mais hispanohablantes do mundo, são 130 milhões de hispanohablantes nativos. Nos Estados Unidos, são 65 milhões de falantes de espanhol com diferentes níveis de competência, sendo que são aproximadamente 41, 42 milhões que são nativos e os demais têm algum nível limitado de competência. Uma curiosidade importante é que o espanhol chegou antes do inglês nos Estados Unidos, com expedições no século XVI, que chegaram na Flórida, mais precisamente no ano de 1513. E no Brasil, somos 3 milhões de falantes de espanhol, com diferentes níveis de competência, sendo que aproximadamente são uma metade de nativos e a outra metade de pessoas com competência limitada. Existe já uma reivindicação de que o espanhol se torne língua cooficial dos Estados Unidos, que se torne uma língua oficial, porque agora com o Trump muitas dessas páginas foram derrubadas, tiradas do ar, mas até antes, existiam páginas das secretarias de Estado, de todos os ministérios dos Estados Unidos, sites públicos estadunidenses em espanhol. Mais uma nota de edição: o site que foi eliminado pelo Trump foi o da Casa Branca. Eu vou deixar a notícia do jornal El País, da Espanha, cuja manchete é: Trump dinamita el sitio web en español de la Casa Blanca. También han sido desactivadas las redes sociales en castellano de la residencia presidencial. Esta cuenta no existe, avisa X sobre el perfil @la Casa Blanca.
Esse link vai ficar na descrição deste episódio, né? Tem toda essa um movimento de tornar o espanhol um dos idiomas oficiais dos Estados Unidos. É uma luta por causa de toda a xenofobia, todo o racismo lá e tal. E o que aconteceu para a NFL permitir um show completamente em espanhol no Super Bowl? É. E eu fui dar uma pesquisada e eu comecei a reparar que aqui em São Paulo, andando nas ruas, você vê nos relógios públicos, assim, que ficam perto dos semáforos, que sempre tem publicidade e tal, anunciando jogos da NFL, anunciando A canais de Globo TV a agora, né? cabo. A Globo agora tá passando coisas da NFL, canais de TV a cabo passando jogos da NFL. A Globo tem tudo para todo mundo, inclusive um dos maiores eventos esportivos dos Estados Unidos. A final da Liga de Futebol Americano que para o mundo inteiro. Você vai curtir os melhores momentos de New England Patriots contra Seattle Seahawks. Além do show do ícone do reggaeton, Bad Bunny. Próximo domingo, depois do BBB, tem Super Bowl. Equipes que jogam na NFL vindo jogar aqui no Brasil. Então é possível uma pessoa aqui em São Paulo comprar um ingresso para ver um jogo da NFL aqui em São Paulo. Acho que é um jogo mais amistoso e tal. E eu fui pesquisar. A NFL está com um projeto de marketing de expansão no mundo inteiro. E o Brasil e a América Latina, sobretudo a Argentina, estão nas metas deles. Eles querem chegar aqui no Brasil de maneira que o futebol estadunidense tenha mais projeção. Então, a NFL, que é uma liga muito branca, muitos homens, cis, hétero, WASP, né? WASP, para quem não sabe, é White Anglo-Saxon American. Então, é o homem branco anglo-saxão americano, né? E a Então, assim, NFL é cheia de negros assim jogando, né? Mas assim, eu entendo negro? que Não tem, pode. tem negro. Pode não. E é muito doido porque é cultura branca mesmo lá. Sim, É muito bizarro, é esquisito demais, sabe? Enfim, não quero nem entrar do que seria essa esquisitice, mas eu não sabia dessa sigla. Que louco isso. né? Então é uma sigla bem frequente, WASP, W-A-S-P. Não, WASP é White Anglo-Saxon Protestant. Você não pode ser católico, você tem que ser protestante, Ainda tem tá? isso, é uma tabela, né? Então a NFL está querendo ampliar mercados e para isso então ela tem que se abrir para o espanhol, ela tem que se abrir para outras culturas, né? E então é por isso que ela permitiu que um porto-riquenho falasse tudo aquilo que ele falou durante o intervalo do Tapa Super na Bowl. cara dos caras, né? E assim, nada que o capital não reverta, né? Não há Até nada que o capital não subverta e não se melhor aproprie. subverta. Até para você ser um Incrível. punk revoltado e de calça rasgada, você pode muito bem comprar a calça da marca XYZ rasgada, o tênis preto e branco da Estrelinha, que eu não vou falar a marca aqui porque eles não estão me patrocinando. Você pode super ter esse tênis que eu amo, tá? Eu tenho aqui em Não, casa. também eu só uso ele. É, então, isso também vira um símbolo de você ser uma pessoa de esquerda, subversiva. E para você representar isso, simbolizar isso, a gente compra, a gente consome, né? Então, assim, eu vejo que o Bad Bunny conseguiu, de alguma maneira, sim, entrar no centro, no coração ali do capital, no coração do império e falar o que ele tem para dizer,
Eu acho que isso é uma conquista dele, mérito dele e da equipe dele, com certeza, mas eu acho um demérito para nós latino-americanos lambe-botas dos Estados Unidos estarmos tão, mas tão, mas tão preocupados com o que acontece nos Estados Unidos. Porque esses problemas de É, imigração, o ICE, isso é problema deles. É um problema interno concordo, deles. Os nossos estão lá concordo. se fudendo com isso. Tô preocupada por essa galera, mas assim, e a gente aqui? E a gente aqui que tem tanta gente, e não dá nem para enumerar aqui, é uma lista gigante, tem tanta gente boa, produzindo tanta coisa que a gente que não tá chegando e as pessoas não estão se abrindo porque não tem essa validação dos Estados Unidos. Eu enfim, esse lance do Bad Bunny, né, porque foi assim, eu já ia falar sobre o Bad Bunny, porque estava muito em alta, né, então, uma semana antes do show da NFL, estava já se falando muito do Bad Bunny, umas 2 semanas antes, estava se falando muito do Bad Bunny, muito em alta, todo mundo compartilhando, e aí veio a notícia, né, que ele ia fazer o show do Super Bowl, e todo mundo falando aquilo, eu falei: "Pô, vou falar", porque aí eu lembrei do que eu já tinha escutado ele e eu não tinha gostado. E eu estava aqui com meus botões, né, pô, você tá falando muito de latinidade, o que é ser latino, mas ainda me parece que a galera tá entendendo esse latino como um produto enlatadinho ali do que é ser uma coisa até meio caricata. Ok. Eh, chegou na semana que ia ter o show da NFL, eu falei: "Quer saber, eu vou esperar ter esse show, essa apresentação, que aí vai ter uma repercussão maior, eu quero ver quais serão os banzeiros que vão ser gerados após essa pedrada na água, né. Quando esse barco passar, bora ver o que vai ser dito, e a partir do que for dito, eu posso fazer um contraponto ou não, né, porque eu posso simplesmente as pessoas podem chegar numa conclusão completamente diferente, da que eu estou imaginando, e ser inclusive até, mais no caminho do que eu penso que eu deva falar. Mais difícil, mas poderia acontecer. E não aconteceu, né. Foi justamente o que eu imaginei que ia acontecer, que seria, seria essa onda, da noite para o dia, todo mundo virou latino. E somos, mas se identificou, né, porque tu pode ser e não te identificar. Tu tens o direito de tu te identificares da forma como tu quiseres, né, isso é uma questão que está para além do que necessariamente é material, mas todos somos latinos. E gerou esse efeito. Mas me parece que o cara, ele quer ser aquele latino que o até pra isso, né, volto a falar, até pra isso. O cara quer ser aquele latino que o Bad Bunny tá representando, que é o porto-riquenho. E tu vais, assim, no Brasil, tu vê muitas dessas coisas, a cadeira de plástico, aí falaram: "Olha, isso daqui qualquer latino reconhece", de fato reconhece. E aí foi me gerando esse incômodo de que, porra, todo mundo só prestou atenção agora, né. E, tipo, tenho uma amiga, né, é uma conhecida que, porra, nunca se interessou sobre isso e do nada parece que virou uma chave, começou a a curtir essas coisas. E eu fiquei: "Porra, até então não era interessante e agora é", sabe, agora é do caralho, agora eu quero ser. E Essa é uma história única. Eu gosto muito da Chimamanda Adichie, ela tem um TED que chama O Perigo da História Única, que eu já quase sei de cor. A história única sobre ser latino é o perreo, a história única sobre ser latino é a coisa da República das Bananas. E tem tantas outras coisas, tem tantos outros jeitos, tantas outras versões de ser latino. O Drexler, com toda a melancolia dele, mais do início da carreira, agora não tanto, toda aquela coisa melancólica, do Uruguai e tal, também é latino. Argentina é mais fria, né, o próprio tango é uma música que tá muito distante daquilo que a gente entende, superficialmente como latino, né. E a gente pensa e é muito doido isso, né, porque a gente pensa na música latina como música dançante, como música de festa, e é, de fato, mas não é só isso também. Não é só Existem suas isso. outras particularidades. Tem bolero, que é uma coisa muito mais introspectiva, tango, sabe, as guaranias, sabe. Então, assim, que é esse grande caldeirão, né, latino-americano.
com muitas particularidades, muitas coisas em comum, mas muitas particularidades. E essas coisas elas vão se perdendo na superficialidade da como posso colocar? Do É quase algoritmo. que um senso comum, só que esse não seria o termo senso comum, mas vou colocar dessa forma. Se cria um senso comum que é muito comum, que eles fazem lá nos Estados Unidos para estereotipar o latino. Eu vi um episódio do Saturday Night Live, que é inclusive do Bad Bunny, e aí eles fazem algumas sátiras, inclusive uma do Chaves, que eu achei bem chato, inclusive. E eu sei que é um programa de humor. Não estou aqui para problematizar o humor, não é isso, entendeu? Apesar de que eu acho que tudo pode sim ser questionado. Mas eu achei assim uma forçada de barra do que é o latino, sabe? E às vezes, teve um momento que eu fiquei me perguntando, tá, isso daqui que eles estão fazendo é de fato humor ou esse personagem é o que eles pensam mesmo do latino? Porque assim, tem uma sketch lá que são dois casais que se encontram, né? E aí tem o Bad Bunny no meio, e se eu não me engano, os casais, as mulheres eram norte-americanas e os homens eram latinos. E aí a grande onda é que esses casais brigam, mas por causa das mulheres, né? As mulheres brigam entre si e os homens começam a falar em espanhol, meio que querendo fugir dali. Mas existe umas estereotipações ou estereotipizações, não sei, é, da figura do latino, assim, muito. Que aí eu fiquei me perguntando, tá, nesse momento, isso daqui de fato é uma sátira ou não é uma sátira, sabe? Nesse Que aqui pequeno estamos nos momento aqui. prestando, né. E eu acho que é muito isso. Sempre o amante latino, essa hipersexualidade, e sabe, sempre pessoas muito festeiras, e de fato, eu acho que sim, somos festeiros, a gente gosta da festa. Eu falei isso para um curitibano que veio aqui em Belém, no período da COP, e ele estava na produção de um show que eu fiz pela Caixa Cultural. Gente finíssima, inclusive, esqueci o nome dele. Mas ele falou: "Ó, tô tentando compreender aqui a cultura, cheguei semana passada e tô tentando me situar para porque são 2 rolês diferentes, Curitiba e Belém do Pará são 2 rolês Acho que não tem distintos". coisas que poucas coisas podem ser tão diferentes quanto Curitiba e Belém do É, Pará. sim, são opostos, né. E eu falei: "Ó, quer entender a cultura daqui, entende a festa como um fio condutor. Porque se tu entender a festa como um fio condutor, tudo vai fazer mais sentido para ti". Porque de fato aqui nós somos um povo de festa, nós gostamos de festa. As nossas relações, né, elas perpassam a festa, são os afetos festivos. Tem um trabalho de mestrado que saiu recentemente, que fala sobre o afeto festivo, que são os afetos construídos dentro do circuito da festa, de amizade, de relacionamentos, casamentos, namoros, términos, chifre, tudo está ali dentro da festa. A festa, ela é uma parte vital do cotidiano. Ela não é só um ponto sabe, de desafogar do teu dia ruim. Não, ela faz parte da tua rotina mesmo, assim. Tem pessoas que estão em todas as festas, toda segunda-feira, ou todo domingo, ou todo sábado, é rotina. E outros países têm essa mesma pegada. Então, ok, nós temos coisas que são assim de fato, mas também a gente colocar tudo num grande balaio e dizer que é tudo igual, não dá. E aí é onde eu fico pensando que essa ideia meio caricata, às vezes, colocada. No caso do Bad Bunny no Super Bowl, eu não achei caricato. Eu acho que foi muito cuidadoso, foi Sim, muito crítico também. Ele eu acho que foi muito simbólico, eu acho que foi muito bom. Eu acho que acertaram muito ali, de fato, né. Mas eu acho que os efeitos disso daí são, sim, caricatos, porque não vai rolar um aprofundamento. A pessoa que está escutando o Bad Bunny, ela não vai parar para ouvir do século passado, que é música latina, né. Na verdade, tudo que é feito no Brasil é música latina. O samba é latino, o funk é latino, sim. sabe, o pagode é latino, e a gente não entende dessa forma, é meio esquisito isso. Aí, às vezes, a gente fala que tá escutando música latina, mas como se: "Tá, eu escutei música latina, agora eu vou escutar um samba".
Samba também é latino. Claro, Mas enfim, claro. a gente acaba fazendo essa dissociação, né. E E bom, e e pra gente ir encerrando aqui, quando eu vi o show do Bad Bunny no Super Bowl, no tigelão, né, no cumbucão, eh, eu achei essa tradução ótima, o cumbucão. Eu lembrei de uma música do Kevin Johansen, que eu vou ler alguns versinhos, assim, que eu achei que fez muito sentido. É a música que fala dessa coisa de nós latinos dançando, mexendo a raba, para o gringo curtir, dar dinheiro, né, o gringo dá dinheiro, a gente continua rebolando, e o gringo dá dinheiro e a gente continua rebolando. E a gente também quer dançar, a gente quer curtir, mas não no ritmo deles, não no som deles, aos interesses. não sob o canhão deles, né. E eu acho que para mim isso resume muito, assim, o problema não é perrear, o problema não é mexer a raba, rebolar até o chão, não é o problema. O que me preocupa é que isso seja feito dentro daquele contexto, com a permissão, a anuência e o agrado dos estadunidenses. Não é aí. Acho que não é aí, o problema não é o Bad Bunny em si ou o que ele fez, eu acho que o problema, para resumir, assim, para mim, o problema é como é a repercussão que isso teve, pelo menos dentro da minha bolha, dentro das minhas redes sociais. Então, para encerrar, como é que você resumiria sobre essa febre da latinidade e do Bad Bunny? Eu acho que é passageira, né, eu acho que hype por hype, ele é momentâneo, né. Eu acho que vai ter esse momento, o Bad Bunny já tem uns artistas pipocando latino-americanos, mas sempre rolou, né, o Rick Martin lá atrás, não é uma grande novidade, eu gosto de Rick Martin, acho muito legal. Não é uma grande novidade, assim. Eu acho que o hype vai ter, ele vai passar, acho que talvez algumas pessoas despertem, outras não vão despertar, e umas vão estar achando super legal agora esse ano, talvez fim do ano já passou, né, tá bom já. Mas no final das contas, eu acho que sempre alguma coisa se caminha, né. Por mais que o movimento ele não seja, perpétuo, mas existem os avanços. Os avanços eles acontecem. E eu acho que também por esse novo olhar que o mundo tem, é um olhar decolonial, essa reconstrução de entender que o mundo não é só Europa, não é só Estados Unidos, mas existem muitos outros, locais no mundo e culturas diversas que precisam ter voz. Eu acho que talvez a gente comece a ver outros Bad Bunnies com mais frequência, esses efeitos acontecendo, porque eu acho que é inevitável, né, a gente chegou num ponto, talvez estejamos chegando em um ponto de ruptura de muitas coisas. Não estou dizendo que o mundo ele vai virar de cabeça para baixo e agora as coisas vão ser da forma correta, eu não acho que é isso. Mas eu acho que com esse entendimento de que os explorados, aqueles que foram, colocados em posições subservientes, eh, não aguentam mais isso e querem seu espaço, cada vez mais essas vozes vão ser ouvidas e outras pessoas vão escutar e vão querer falar também. No final das contas, eu acho que sempre tem um efeito positivo. Por mais esquisito que seja a situação, eh, a gente só precisa ter sobriedade de entender o que cada coisa é. Bad Bunny, ele é um efeito de mercado e muito dessa latinidade que está sendo dita agora ela também é um hype, oriundo desse mercado. Então, é isso, Eduardo. A gente vai terminando por aqui, seremos cancelados por metade da internet, a direita vai nos amar, porque estamos, falando mal do Bad É. Bunny e eles vão achar que a gente está concordando com eles. A esquerda vai romper conosco e vão tirar nossa carteirinha de esquerdalhas, mas acho que raciocínio crítico e divergência é bom e Total. faz muito bem. É isso, Eduardo, super obrigada e estamos em contato. Em breve, quem sabe agora 2026, consigo dar um pulo aí nas suas festas em Belém do Pará. Pô, tomara, esse ano provavelmente estou por aí. Fechou?
Beijos!